Como alguém que dedicou décadas ao desenvolvimento de software, posso afirmar que a arte de escrever um código eficiente, eficaz e elegante é uma das habilidades mais cruciais que um programador pode dominar. Isso me leva ao assunto do nosso papo de hoje, o capítulo 6 do livro Clean Code, o código limpo do Uncle Bob. E esse capítulo, intitulado Objects and Data Structures, ou Objetos e Estruturas de Dados, aborda um tema essencial para todos os desenvolvedores de software: como lidar de maneira eficiente e eficaz com os dados em nosso código. Essa é uma habilidade essencial para criar códigos que não só funcionem corretamente, mas também que sejam fáceis de entender, manter e adaptar conforme as necessidades mudam. O domínio dos objetos e estruturas de dados é muito mais do que entender só as diferenças técnicas entre eles. É compreender como e quando usar cada um deles para maximizar a clareza e a eficiência do código. A distinção entre dados e objetos, a importância da encapsulação de dados, a diferença entre objetos passivos e ativos, todos esses são conceitos fundamentais que todo programador deve dominar. Então vamos mergulhar nesses detalhes desse capítulo e ver o que ele tem para ensinar para gente. Finalmente, estamos dando sequência na nossa série de vídeos onde analisamos capítulo a capítulo o livro Clean Code. Temos uma playlist completa com essa sequência para você não se perder. Por isso que é importante você se inscrever aqui no canal para acompanhar todos esses lançamentos que nós fazemos. E para aprender ainda mais sobre boas práticas e código limpo na melhor plataforma de ensino de tecnologia do Brasil, nós estamos falando aqui da Alura, que eu sei que você já conhece, né? São mais de 1.400 cursos envolvendo todas as áreas de tecnologia e também de gestão. O legal é que na plataforma eles organizam diversos cursos em formatos de formações. Assim simplifica deveras guiar seu conhecimento em uma tecnologia. Fazendo assinatura, você já tem acesso a todos os cursos e formações. Por exemplo, são várias formações que incluem o estudo de boas práticas e Solid, assim como estamos te mostrando aqui nessa série de vídeos sobre o Clean Code. Esses e outros conhecimentos estão disponíveis em várias linguagens, como Java, C#, PHP e várias outras. Então corre aqui no link que está na descrição e veja se a sua linguagem favorita também está disponível nas formações da Alura. Se você decidir assinar com o nosso link, nós ainda te garantimos um desconto aqui dos CDFs. Vamos começar falando sobre abstração de dados. A ideia central aqui é esconder a implementação e expor apenas a essência. Tenho certeza que você já ouviu por aí devs falando sobre isso. Então vamos ver na prática. Bom, vamos considerar então aqui uma classe edifício, supondo que ela faz parte de um sistema de uma construtora, né? Tem uma interface aqui que eu chamei de localização e aqui tem alguns atributos, mas isso aqui é só um exemplo, não tem necessariamente a ver com a explicação. Aí na classe edifício, eu tenho os atributos que estão privados. Olha só, andares, que é um número, localização, que é desse tipo aqui, localização, áreas por andar e construtora, que é uma string. Mas poderia ser outro tipo também, pode ser uma interface que tenha também outros atributos. A ideia aqui justamente ter atributos privados, ou seja, a gente tem aqui, a gente não consegue acessar esses atributos diretamente, só através do construtor. Então no construtor, quando você vai inicializar o objeto, você tem aqui os atributos e você seta esses atributos para as suas propriedades. Dá para ter também outros métodos que alterem essas propriedades, mas de forma controlada. Você vai validar todas as informações que estão entrando ali. Nesse caso aqui, a gente tem outros métodos que são o get, então, por exemplo, get andares, get localização, get área por andar, mas o que a gente quer frisar aqui é que uma vez que você controla o que vai ser exposto na classe, você ajuda a classe a não dar problemas por atribuições erradas. Então, nesse caso, por exemplo, nós temos aqui um método que calcula a área total. Então, ela faz simplesmente a multiplicação do atributo andares por área por andar. Esse seria um exemplo de chamada para essa classe. A gente tem aqui o número de andares, a área por andar, e aí tem aqui a localização, tá? Que é já esse objeto que a gente mostrou, e o nome da construtora, por exemplo. E aí aqui no final a gente tem a área total do edifício, chamando o método calcular área total. Vamos rodar esse aqui só para a gente ver. Então ele já fez aqui a modificação. Se a gente modifica os valores, ó, vamos supor que seriam 419 metros quadrados e 12 andares. Então ele já faz aqui o cálculo da metragem quadrada.
Viu? Os detalhes de implementação estão ocultos, obrigando a todos que utilizarem essa classe a só manipular sua estrutura a partir dos métodos, nunca alterando atributos diretamente, pois isso poderia causar problemas e anomalia nos métodos. Outra regra fundamental é usar objetos de dados quando houver poucos comportamentos e muitos dados, e usar objetos quando houver muitos comportamentos e poucos dados. Bom, agora nós temos uma classe de funcionários, que como você pode ver, tem ali alguns dados públicos, como nome, endereço, cargo e salário. E o construtor, onde nós vamos conseguir atribuir os valores a esses atributos. Ou seja, nós temos muitos dados, mas nenhum comportamento. E se a gente quiser agora adicionar comportamentos, né, referentes a esses dados? Aí a gente pode justamente criar uma outra classe para criar os métodos para fazer esse comportamento. Então, nesse caso, a gente tem aqui o gerenciador de funcionários. Olha como é que ele funciona. Nós temos um atributo agora privado do tipo funcionário. Ele é um array. E aí, quando a gente tem um construtor, a gente inicializa ele, né, como vazio, e temos os métodos contratar, dar aumento, demitir, promover, ou seja, qualquer tipo de comportamento que você queira adicionar. E nesse caso, a gente sempre passa o funcionário como parâmetro e para fazer a manipulação do atributo. Ou seja, nesse caso, a classe principal tem os atributos públicos e quem manipula esses dados é o gerenciador de funcionários, é quem garante a integridade desses dados. Agora é preciso explicar o conceito por trás da lei de Demeter, também conhecida como o princípio do menor conhecimento. Esse princípio nos diz que um objeto deve limitar suas interações aos seus amigos mais próximos. Agora esse exemplo aqui é meio louco. Esse código, ele viola a lei de Demeter porque ele interage com um objeto que está a pelo menos 2 camadas de distância. Que olha só, eu tenho uma classe de pedido e dentro dessa classe eu tenho implementado um método chamado getNomeClient. Tudo bem, pode ser que isso aconteça realmente porque eu precise formatar o nome do cliente dentro do pedido de uma forma diferente. Isso pode acontecer? Pode, né? Mas a ideia não é que eu interaja com essa classe aqui diretamente. Então, é isso que a lei de Demeter diz e que a gente precisa corrigir. Então, a primeira coisa é a gente isolar esse cliente. Ele não pode estar dentro do método. Ele tem que fazer parte, na verdade, como um atributo da própria classe pedido, porque a gente vai ter somente um cliente ali, né? E aí o método fica bem mais simples se a gente retornar dessa forma. Return.this.getClient.getNome. Seria um método do cliente para retornar esse nome para dentro do pedido. Podemos agora ir adiante e explicar a diferença entre objetos ativos e passivos. Um objeto passivo possui dados e não tem funções, enquanto um objeto ativo possui dados e funções. Em geral, queremos trabalhar com objetos ativos. Então, nesse exemplo, a gente tem uma classe que representa funcionário só com 4 atributos, e eles são públicos. Então, essa é uma classe passiva, né? Ela não tem nenhum tipo de funcionalidade. Então, para a gente poder transformar ela numa classe ativa, a gente faz justamente o que a gente explicou ali nos outros exemplos. A gente coloca tudo como privado e vamos sim adicionar algum método. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui como um método de dar aumento. É que ele não vai retornar nada, mas ele vai fazer a alteração do atributo privado. Então, como vimos antes, o objeto passivo também acaba sendo um objeto de dados. Lembrando que o objeto de dados pode conter métodos como um construtor, por exemplo. Um outro conceito interessante apresentado nesse capítulo é o de DTO, ou Data Transfer Object, objeto de transferência de dados, que é um padrão de design utilizado para transferir dados entre subsistemas de software, assim como entre camadas em uma arquitetura de software. Os DTOs são muito utilizados em combinação com objetos de acesso a dados, os DAOs, para buscar e armazenar dados no banco de dados. O propósito principal de um DTO é agrupar um conjunto de variáveis em um único objeto para que esse objeto possa ser passado como um único parâmetro entre diferentes partes de um sistema. Isso ajuda deveras a legibilidade e organização do código. Os DTOs são geralmente implementados como classes ou estruturas simples com diferentes campos e poucos ou nenhum método. Olha só esse código. Nesse exemplo, a gente definiu 2 DTOs, o endereço e o usuário. Esses DTOs eles podem ser usados para transferir dados sobre um usuário e seu endereço dentro de um sistema, por exemplo. A gente pode ter uma função que recebe o usuário DTO e salvar essa informação num banco de dados. Ficaria assim, olha, uma função
salva, e aí seria um usuário do tipo usuário DTO. Vale a pena mostrar como é que a gente usaria esses DTOs na prática, né? Seria mais ou menos assim, olha, a gente define um endereço do tipo DTO, está aqui o endereço, um usuário, e depois salva ele aqui dentro, passando ele, né, por parâmetro. Lembrando aqui que o endereço, ó, ele faz parte aqui também do usuário. Então, a gente vai fazendo composição de objetos. Agora, é importante lembrar que esses DTOs aí, eles são apenas algumas ferramentas para que você possa estruturar o seu código e deixar ele mais organizado. Eles não são necessariamente uma solução para todo problema, né? Você, na verdade, vai ter que analisar o caso para ver se vale ou não a pena utilizar. Eu espero que esse resumão do capítulo 6 do Clean Code tenha te ajudado a entender melhor como organizar seus objetos e também estruturas. Se você aprendeu algo novo nesse vídeo, então deixa aquele tapa no like e deixa aqui também um comentário para a gente saber. A gente vai continuar fazendo esses resumos de livros aqui no canal. Me diga também nos comentários qual livro você gostaria que entrasse nessa série. Nós vamos ficando por aqui e nos vemos num próximo livro. Livro? Não, num próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.